Olá, estoico, seja muito bem-vindo ao canal. E a primeira pergunta de hoje é: você fez o exercício de ontem? Eu deixei o prompt, eu treinei, fiz o exercício, consegui acertar as questões. Você pode fazer isso uma vez na semana, uma vez a cada 2 dias, rapidinho. Ali você faz, não demorou 5 minutos para eu responder as questões ali. E aí no prompt você pode ir dificultando, né? Você pode pedindo para o prompt elaborar frases mais difíceis, mais complexas, né? E aumentando o grau de dificuldade à medida que você for avançando no exercício. Mas hoje, dia 11 de abril, a gente tem a meditação que tem o seguinte título. Diz o seguinte. Cara, falei tanto seguinte aqui, né? A meditação diz assim: se você quer aprender, seja humilde. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Meu nome é Otton Sá, sou graduado em Filosofia e em Psicologia. E aqui no nosso canal Controle Estoico, nós temos um objetivo que é viver uma vida feliz, né? Viver uma vida controlada, equilibrada e viver uma vida boa a partir da prática da filosofia estoica. Então, hoje a nossa frase é do Epiteto, está lá nos seus discursos. E ele diz o seguinte: joga fora tuas opiniões presunçosas, pois é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber. É impossível. Então, vamos ver aqui o que o nosso texto diz. De todos os estoicos, Epiteto é o que mais se aproxima de um verdadeiro professor. Ele tinha uma escola, recebia alunos. De fato, sua sabedoria nos foi transmitida por um aluno que fez anotações de aula realmente boas. Uma das coisas que frustrava o Epiteto em estudantes de filosofia e frustrou todos os professores universitários desde o início dos tempos é como estes afirmam querer ser ensinados, mas na verdade, no fundo, acreditam que já sabem tudo. A realidade é que somos todos culpados de pensar que sabemos tudo. E todos aprenderíamos mais se deixássemos deixar essa atitude de lado. Por mais inteligentes ou bem-sucedidos que possamos ser, há sempre alguém mais inteligente, mais bem-sucedido e mais sábio que nós. Emerson expressou bem isso. Todo homem que encontro é meu mestre de alguma forma e eu aprendo com ele. Se você deseja aprender, se quer melhorar sua vida, procurar professores, filósofos e excelentes livros é um bom começo. Mas esse plano só vai funcionar se você for humilde e estiver disposto a abandonar opiniões que você já tem. Então, aqui é importante, né? Mais uma vez aqui a gente está fazendo o exercício de largar opiniões que você já tem. E lembra que eu falei, eu acho que há uns 3 dias atrás, né, para usar o português correto, sobre opiniões, né? Sobre você ter opinião formada e de você de repente nunca ter pensado de que lugar vem essa opinião, né? De você ter determinados valores e você nunca ter investigado a causa, né? A origem desses valores. Então, as nossas opiniões, elas estruturam as nossas vidas, né? E muitas vezes elas podem efetivamente nos atrapalhar. Elas podem nos atrapalhar. Por quê? Eu acho que eu já sei que é uma atitude arrogante, né? Não é uma atitude humilde. Então, eu acho que eu já sei. Ora, eu já tive muitas vezes esse tipo de atitude arrogante. Às vezes eu ia participar de algum tipo de curso e falava: esse professor aí não vai me ensinar nada. Eu não vou aprender nada com esse negócio. E é uma atitude arrogante. Hoje eu
consigo saber algumas coisas, né? Eu não sou o cara mais intelectual do mundo, o cara mais inteligente do mundo, mas eu consigo saber algumas poucas coisas, mas mesmo assim eu tento ter uma postura de humildade nos lugares que eu frequento, em que há um determinado tipo de ensino, e eu olho assim e a priori eu falo assim, o que eu vou aprender com os caras? Então, é um exercício de humildade, né? Aqui eu acho um exercício muito importante. O Epiteto diz: joga fora todas as tuas opiniões presunçosas, pois é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber. É impossível. Eu participo de um grupo de estudos em que a gente lê alguns livros, às vezes são livros de filosofia, às vezes são livros de literatura. E lá nesse grupo tem uma postura interessante, né, que corrobora com essa ideia aqui de Epiteto, que talvez você não saiba, mas na história da filosofia a gente tem meio que uma guerra ali. Não é uma guerra, né? São caminhos diferentes, explicações diferentes para o mesmo fenômeno, né? O fenômeno da inteligência, como é que o homem ele capta o conhecimento, né? O homem ele tem a capacidade de alcançar a realidade, não tem a capacidade de alcançar a realidade. A gente tem a capacidade de falar sobre metafísica, não tem essa capacidade de falar sobre metafísica, enfim. E a gente tem uma tendência na filosofia moderna, né, principalmente ali a partir de René Descartes, a gente tem uma tendência, né, a colocar um limite naquilo que o homem pode alcançar, né? Então, a filosofia moderna vai dizer, né, uma dos ramos aí da filosofia moderna vai dizer que existe uma limitação naquilo que o intelecto pode alcançar, no que diz respeito à realidade, né, no que ele pode conhecer, né? Então isso foi iniciado ali, essa ideia foi iniciada muito por Descartes, e foi, vamos dizer assim, estruturada, muito bem estruturada por Kant. Inclusive meu cabelo tá parecendo do Kant aqui, assim, esses cachinhos aqui. E aí o que acontece? A galera que gosta da filosofia mais medieval ou da filosofia antiga, por exemplo, o estoicismo, é uma galera que vai defender que sim, você consegue alcançar a realidade. E é uma galera que tem uma crítica muito grande, principalmente a Descartes, principalmente a Kant, né? E nesse grupo que eu faço parte, que eu participo, eu nunca vi nenhum deles, com exceção de um ou dois ali que parecem mais honestos, estudando Kant. Mas eles têm uma ideia sobre Kant, né? Uma mosca aqui no meu escritório. Mas eles têm uma ideia formada sobre Kant. Kant disse isso, Kant fez isso, Kant é um demônio. E na minha graduação, né, em filosofia, o meu professor explicou Kant e talvez seja um dos filósofos mais mal compreendidos que a gente tem por aí. E eu até concordo, porque a escrita de Kant é difícil. Mas à medida que você vai lendo um pouco, você vai começando a entender algumas coisas, né? Mas é uma escrita muito, muito complexa. Muito complexa. Nebulosa assim demais. Então isso dificulta a interpretação. Mas o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo é que, nesse meu contexto do grupo que eu participo, eu percebo muito isso.
Kant é isso. Eles têm uma ideia de Kant, a maioria, não todos, mas tem uma ideia de Kant que, na minha percepção, por aquilo que eu aprendi, né, são ideias completamente equivocadas. Mas que eles não buscam conhecer de fato. Eles não param para ler o negócio. Eles confiam em alguém que disse algo, só que esse alguém que disse algo a partir de uma lógica reduzida, entende? Então, se você quer aprender alguma coisa, é muito importante você se esvaziar da arrogância, se esvaziar desse lugar do suposto saber. Na minha graduação de psicologia, os professores falavam muito isso. Vocês têm que sair desse lugar de suposto saber. Vocês não sabem, vocês não conhecem a pessoa que está ali. Então, vocês precisam sair desse lugar. Assim como os pacientes vão colocar vocês nesse lugar de suposto saber. Eu estou aqui e tem um guru na minha frente que vai salvar a minha vida. Né? Então são todos exercícios que a gente precisa saber, que a gente precisa fazer. Então, se você está querendo praticar a filosofia estoica, né, começar por esse livro aqui, que a gente está trabalhando, é muito bom. Né? Se você já tem acesso a outras informações, que é provável que tenha, sobre filosofia estoica, né, vai sempre tendo esse cuidado, né, de ter uma humildade. Eu quero aprender, deixa eu ler o texto, deixa eu ver o que o Epiteto está dizendo aqui efetivamente. Né, deixa eu ler aqui esse negócio, deixa eu tentar entender. Então, se você quer aprender estoicismo, seja humilde. Não ache que você já sabe. E dia após dia, você vai aprofundando, você vai trabalhando um pouquinho melhor essa filosofia maravilhosa, que é a filosofia estoica. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, chegou até aqui, se inscreva no canal, né? Ative o sininho, porque todos os dias, às 6h45 da manhã, nós temos uma reflexão nova sobre o estoicismo. Beijinhos e até amanhã.